Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Francisco de Assis de Araújo Júnior e nesse semestre eu serei o monitor da disciplina Processo Civil 2, que é ministrada pelo professor Nilson Aragão. Basicamente, serei responsável por ajudá-los tanto as turmas do AB Noite quanto do CD Noite. De antemão, quero dizer que é um imenso prazer estar à frente dessa monitoria. Semestre passado tive uma ótima experiência com as primeiras turmas, apesar de ter sido um momento bem atípico. Foi assim uma experiência muito proveitosa, apesar dos trancos e barrancos, foi muito gratificante, foi realmente satisfatório o rendimento dos alunos. E nesse semestre eu tenho ótimas expectativas de continuar exercendo um bom trabalho e, claro, ajudar vocês na compreensão do processo de execução. Basicamente, meus amigos, a nossa disciplina, ela tem um conteúdo bem amplo, bem abrangente. Minha recomendação como monitor, em primeiro lugar, procure manter assim um estudo focado, nada de acumular matéria. Participem das aulas síncronas que serão disponibilizadas no transcorrer do semestre. E, em caso de dúvidas, podem entrar em contato com o professor Nilson ou mesmo comigo para o esclarecimento de qualquer tipo de assunto. Bom, deixa eu falar um pouquinho como é que vai ser a questão da nossa monitoria. Em razão da pandemia da Covid-19, basicamente os nossos encontros serão estritamente virtuais. Podem ser através da gravação de vídeos, tais como eu estou fazendo neste exato momento, mas também teremos a interação ao vivo através da plataforma Google Meeting, que ainda iremos definir o melhor dia e o horário para a realização dos nossos estudos dirigidos, para auxiliar vocês na compreensão da disciplina. Ressalto, meus amigos, que a disciplina Processo Civil 2 é uma disciplina ampla, bem complexa, mas, em razão da minha experiência, espero poder auxiliá-los de algum modo. Bom, além do conteúdo ser estritamente amplo, abrangente, o professor Nilson, ele não fica simplesmente na parte teórica. E no todo semestre é típico dele fazer um trabalho de cunho prático, onde vocês terão a oportunidade de fazer um processo simulado de execução. Vocês irão aprender comigo e com o professor Nilson a fazer desde a petição inicial até a sentença que extingue o processo de execução. E espero que vocês estejam bem, estejam preparados. E vamos começar aqui a falar um pouco sobre a execução. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? Para a gente começar de fato. Bom, meus amigos, fazendo uma breve recapitulação do que nós vimos desde então em relação ao processo de conhecimento, a gente aprendeu lá na teoria geral do processo e também em processo civil 1 que a relação jurídica, de um modo geral, ela vai criar direitos e obrigações entre as partes. E a relação jurídico-processual é uma relação jurídica que envolve sujeitos. E dentro desses sujeitos, tais como vocês estão vendo aqui na figura, nós temos a questão da triangulação da relação jurídico-processual. No processo de conhecimento, aprendemos que nós temos basicamente as seguintes partes. Nós temos o autor, basicamente, é aquele sujeito processual que vai exercer o direito de ação, que é o direito de acionar o Estado juiz. E como é que ele faz isso? Através de uma petição inicial, que é dirigida ao magistrado. E o magistrado, ele vai exercer a jurisdição, só que, claro, ele é um sujeito, assim, imparcial. Uma vez recebida a petição inicial, o que é que vai acontecer? Naturalmente, quem está sendo demandado em juízo tem que tomar conhecimento de que tem uma ação contra ele. Então, essa prática do ato processual ocorre através da citação. E uma vez citado,
a parte ré toma conhecimento que está sendo processada e vai exercer o seu direito de defesa. Ocorrendo essa triangulação, forma-se a relação jurídico-processual. Basicamente, nós aprendemos lá no processo de conhecimento que o que é que se busca aqui no processo de conhecimento? Como o próprio nome está dizendo, o reconhecimento do direito. Só que, no transcurso da nossa disciplina, nós vamos ter uma mudança de ótica, ou seja, estamos falando agora do processo de execução. Nós temos já uma sentença judicial, via de regra, que já está reconhecendo o direito da parte autora à satisfação de uma obrigação. Só que o réu não cumpriu a obrigação. E aí, o que é que vai acontecer? Simplesmente o autor vai ficar, com a licença da palavra, chupando o dedo sem poder fazer nada? Não. O que é que ele vai fazer? Vai entrar com a nossa execução. A gente sabe que quando a intervenção do Estado, basicamente é para a questão da promoção da paz social. Até porque, como nós bem sabemos, é vedado um instituto da autotutela, que é a utilização da força para a satisfação de uma obrigação. Até porque a autotutela geralmente é um método de resolução de conflitos estritamente arbitrário, que na prática favorece aquele que tem mais força, em detrimento do mais fraco. Só em raríssimas exceções é que a autotutela é utilizada. Só que temos, de um lado, a pessoa que já tem um direito reconhecido através de uma sentença judicial. Ele tem um crédito. E, no outro lado, nós temos um sujeito que tem o dever de cumprir essa obrigação, mas que não cumpre essa obrigação por N fatores. E aí, é necessário uma tomada de uma atitude. Nesse caso, o autor, ele vai continuar demandando o Poder Judiciário, não para o reconhecimento do direito dele, até porque o direito dele já está reconhecido na sentença judicial. Mas é dever do Estado juiz não só reconhecer o direito, mas satisfazer o direito. E quando não ocorre o cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor, estamos diante do ensejo da nossa disciplina, que é a execução. Basicamente, meus amigos, o Estado juiz, ele tem um atributo que é chamado de poder executório, que isso é decorrência da imperatividade da jurisdição. Sabemos que as decisões judiciais, elas, em sua grande maioria, geram efeitos entre as partes, e, notadamente, elas devem ser cumpridas. Uma vez prolatada a sentença, ninguém pode se eximir do cumprimento destas. E isso é decorrente da atividade judicial. Não significa dizer que somente será reconhecido o direito, mas o que adianta ter o direito reconhecido e não ter o direito satisfeito? De nada valeu. Simplesmente, a atividade do judiciário vai ser simplesmente pegar uma sentença judicial, entregar para a parte autora, autor, não posso fazer mais nada. Não, não é assim que deve ser feito. E o Poder Judiciário, que nós vamos aprender no curso do nosso semestre, ele dispõe de vários métodos. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos. Dentre eles, a gente vai estudar um pouco sobre a questão da busca e apreensão de pessoas ou coisas. Nós vamos ver várias medidas de cunho de natureza executória, a exemplo do arresto, do sequestro, o famoso bloqueio de bens e aplicações financeiras do devedor, que eu acredito que vocês já devem ter uma noção ou já devem ter ouvido falar do famoso sistema Bacenjude, Renajude, Infojude, Deusajude. Deusajude não existe, mas vocês vão ver que, na prática, a execução não é algo assim muito fácil de ser cumprido. E o réu, que agora passa a ser o executado, ele vai utilizar de vários artifícios, na maioria deles ardilosos, para não cumprir a obrigação ao qual ele está vinculado. E acredite, ele utiliza. Mas o Poder Judiciário dispõe de métodos para
coibir tais práticas. Nós temos também o desfazimento de obras, interdição de atividades que são consideradas ou nocivas ou ilícitas, e nós temos um amplo rol de medidas que não estão devidamente expressas em lei, mas que a doutrina e a jurisprudência já têm um entendimento, embora não seja 100% pacificado, e algumas medidas que, mesmo não estejam expressamente previstas na lei, como forma de satisfazer a obrigação, aí, nesse caso, o juiz vai poder se valer dela. Mas, claro, nós temos um artigo específico no CPC, salvo me engano, que é o artigo 797, que diz o seguinte: a execução será processada para a satisfação do interesse do exequente. Mas, só que nós temos que ponderar a questão da razoabilidade e da proporcionalidade. De um lado, nós temos o direito do exequente, que ele tem o direito da efetivação do crédito dele, mas, por outro, não podemos penalizar sobremaneira de modo injusto o executado, a ponto de comprometer a questão da dignidade dele, da sobrevivência. Portanto, num processo de execução, é sempre imperativo ponderar esses dois lados da moeda, a efetividade e a razoabilidade e a proporcionalidade. Mas, em alguns casos, o que vai preponderar de fato é a efetividade da execução, até porque o exequente ele está num patamar superior, que ele é o credor, e o devedor deve pagar aquilo que foi condenado a pagar. Beleza? Basicamente, como eu já havia falado para vocês, o processo de execução, ele visa basicamente a isso aqui, a satisfação da obrigação. A pessoa foi condenada, e seja a um pagamento de uma determinada quantia, a fazer uma determinada coisa, a não fazer algo, ou ainda entregar algum bem ou objeto. Nesse caso, nós temos 4 modalidades de obrigações: a obrigação de pagar a quantia, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer e a obrigação de entregar coisa. Basicamente, meus amigos, a disciplina de execução, nós vamos começar a estudar a partir do artigo 771 do CPC 2015, que basicamente diz que o CPC 2015 será responsável por regular o procedimento da execução. E essa execução pode ser fundada em um título executivo de natureza judicial, que é aquele que foi produzido no curso do processo, ou um título de natureza extrajudicial, que é aquele que é produzido fora do processo. Não se preocupe, nós vamos estudar detidamente cada um deles, até porque temos algumas particularidades, algumas peculiaridades na questão da tramitação, da execução, quando estivermos diante de um título judicial ou de um título extrajudicial. A grosso modo, os procedimentos são muito parecidos, só que no curso da nossa disciplina veremos algumas pequenas diferenças, e essas diferenças são muito importantes de serem compreendidas. Basicamente, a execução, a nossa disciplina vai se resumir nisso aqui, ó. A execução geral, nós vamos estudar um pouco das disposições gerais, vamos estudar as partes, basicamente o exequente, o executado, vamos ver as regrinhas da competência, aquelas mesmas que vocês aprenderam lá no processo de conhecimento, são aplicáveis também aqui no processo de execução. Nós vamos aprender também alguns requisitos práticos para a realização da execução e, claro, a questão da atribuição da responsabilidade patrimonial. Quem é obrigado a cumprir com a obrigação. Nós também vamos estudar diversas espécies de execução, tratando um pouco das disposições gerais e a questão das execuções referentes a cada uma daqueles 4 tipos de obrigações que eu falei para vocês, logo no início. Basicamente, nós temos 4 tipos de obrigações. São elas: a obrigação de pagar a quantia, 1, obrigação de pagar a quantia, 2, obrigação de fazer, 3, obrigação de não fazer e 4, obrigação de entregar coisa. Isso é o que nós chamamos de execução geral. Mas vamos estudar também procedimentos específicos da execução. Aí nós vamos estudar a execução de alimentos,
a execução contra a fazenda pública e a execução fiscal. Vamos ver também, a princípio, trago um questionamento para vocês. De antemão, nós já temos uma sentença de mérito, reconhecendo o direito do autor ao recebimento de um determinado crédito. Pergunto a vocês, há que se falar no exercício do contraditório? O que é que vocês acham? Sim ou não? Essa pergunta será respondida mais à frente no transcorrer das nossas aulas. Por hora, eu vou deixar essa dúvida aqui para vocês. E, por fim, nós vamos finalizar o nosso processo de execução falando um pouquinho sobre a questão da suspensão e da extinção da execução. A grosso modo, esse vai ser o nosso caminho no decorrer desse semestre. E apresento para vocês o nosso processo de execução. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, tal como ocorre no processo de conhecimento, o processo de execução, ele é dividido em 3 fases. Nós temos a fase postulatória, a fase executória e a fase decisória. Cada uma dessas fases devidamente delimitadas. O que é que compõe a fase postulatória? Basicamente, vai consistir na apresentação do título executivo, como eu havia falado para vocês, pode ser um título judicial ou extrajudicial, e nesse requerimento do exequente, que é o credor, ele vai alegar que o devedor não pagou, não satisfez a obrigação, e ele vai requerer que esse devedor satisfaça essa obrigação. Mas, para isso, ele tem que entrar com um requerimento formal. Algumas vezes, vai se dar no formato da petição inicial. Outras vezes, vai ser feito por petição simples. Nós vamos ver essas diferenças mais à frente. E, antes do juiz determinar a realização de atos executórios, ele tem que exercer o famoso juízo de admissibilidade, tal como vocês aprenderam lá no processo de conhecimento. Lembra dos requisitos da petição inicial? Também é aplicado aqui no processo de execução. E, a depender do título, o juiz vai determinar a citação ou a intimação do executado para que ele faça o pagamento ou ainda apresente a defesa. Esse, basicamente, é a nossa fase postulatória. Ela é bem pequenininha. Aí, passando para a fase executória, começa o Poder Judiciário a utilizar meios executórios específicos e adequados. Pode-se valer de métodos coercitivos e métodos subrogatórios. Não se preocupe que nós vamos detalhar cada um desses métodos mais à frente. Basicamente, qual é a finalidade da aplicação desses atos executórios? É a efetivação, a busca da satisfação do crédito, diante da resistência que o executado exerce para cumprir essa obrigação. É a etapa mais complexa, é a etapa mais ampla do processo de execução. Vencida essa etapa da fase executória, finalmente nós chegamos na fase decisória, onde vai ser permitido às partes exercer um contraditório conclusivo e o juiz vai, basicamente, fazer a declaração da satisfação da obrigação, caso a execução tenha sido feita de modo efetivo, tenha atingido a sua finalidade. Ou, infelizmente, essa execução vai ser extinta por um outro motivo diverso, que é alheio à vontade do exequente e alheio à vontade do Poder Judiciário. É assim que funciona. E aqui, meus amigos, eu trago basicamente para vocês a organização topográfica dos artigos do CPC 2015. Não se preocupe, esse material aqui eu irei passar para vocês. Basicamente, nós vamos estudar a execução em 2 etapas. A execução comum e a execução especial. E a execução comum, ela vai ser subdividida em cumprimento de sentença e em processo autônomo de execução. Em algumas etapas, vocês aprenderam lá em processo civil 1, uma expressão chamada sincretismo processual. O que é esse sincretismo processual? É a prática de várias fases em um mesmo caderno processual. Nós temos a fase de conhecimento e agora nós vamos ter a fase de execução. Tudo dentro do mesmo caderno processual. Outras vezes,
não há que se falar em sincretismo processual, sendo necessário que o autor, ou melhor dizendo, o credor, entre com uma petição inicial. Basicamente, está aqui os artigos que estou indicando para vocês. E nós teremos também a execução especial, que é as execuções de cunho especial, porque são execuções específicas, que vai tratar basicamente da execução do crédito alimentar, da execução contra a fazenda pública, quando o devedor é um órgão público, é um ente público, como é que esse ente público deve ser executado, e nós vamos estudar uma execução especial chamada a execução fiscal. Aqui no caso, nós vamos inverter o polo. Agora, é o ente público que é o credor. Como é que ele vai cobrar o seu respectivo crédito? A execução fiscal é que vai responder a nossa. E trago para vocês aqui motivos para que mantenhamos o estudo focado no processo de execução. Basicamente, a execução, ela é a essência, é a razão de existir da justiça. E ademais, ninguém quer uma sentença judicial simplesmente para dizer, ganhei a sentença, vou colocar na minha parede. Não. Como a gente viu logo que iniciamos nossos estudos em Direito Processual Civil, certamente você já deve ter uma noção do artigo 4º do CPC 2015, que diz o seguinte: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A primeira parte, o autor já obteve a solução integral do mérito. A sentença ali foi procedente, foi reconhecido o direito de crédito. Só que não acabou o trabalho do Poder Judiciário. Agora é hora do Poder Judiciário assegurar a efetivação. Mas, claro, o Poder Judiciário, em algumas situações, ele não vai assegurar essa efetivação de modo automático. Em certas situações, ele vai retornar aquele estado latente de inércia, aguardando uma nova provocação do credor para demandar o devedor. Em outras situações, que a gente vai ver mais à frente, essa execução já vai se dar de modo automático, tá bom? Mas, basicamente, por que nós devemos levar a sério o estudo da execução? Vocês, a grande maioria, futuramente irão se formar, vão fazer a OAB, vão tirar o registro e vão exercer a advocacia. E o trabalho do advogado, o trabalho futuro de vocês, só vai se justificar se vocês derem resultado. Não adianta de nada vocês montarem escritório, montarem uma estrutura bacana, se não conseguem ter um resultado. E ademais, quem entrega resultado, venhamos e convenhamos. Não precisa ficar correndo atrás da clientela. A clientela é que virá até vocês. Esse é o motivo para que se levar a sério o estudo da execução. Um outro motivo, aqui na universidade, basicamente, o que nós vamos ver é a teoria, mas sempre que possível, e eu recomendo, busquem um enfoque prático na execução. Quem já está estagiando, já está buscando um enfoque prático, seja numa repartição pública, pode ser no próprio fórum, pode ser numa defensoria pública, num ministério público, ou mesmo no escritório de advocacia, já está tendo um contato prático com a execução. Mas, como havia dito aqui para vocês, nós também daremos um enfoque prático da execução para vocês. Inclusive, todo semestre, o professor Nilson, ele passa um trabalho bem bacana, que é o chamado processo simulado, onde vocês serão convidados a elaborar passo a passo o processo de execução. Não fiquem assustados. É algo que realmente é dificultoso, é trabalhoso, mas vocês terão o suporte de um monitor experiente, que tem conhecimento do assunto, e certamente vai orientar vocês bem direitinho nesse sentido, para que vocês possam ter êxito na realização dessa atividade. E acredite, vocês terão um pouquinho de raiva na condução da atividade, vão falar mal de mim, vão falar mal do professor, mas quando o trabalho ficar pronto, bem bonitinho, vocês vão ver. Nossa, tivemos um contato prático com o processo de execução. É isso a nossa proposta. Então, não se assustem. Já estou avisando aqui de antemão. Quem quiser correr, corra imediatamente, mas sabe que quem ficar
vai ser submetido a esse trabalho. Então, prepare o psicológico de vocês. Afinal, quem avisa, amigo é. Um outro motivo. A grande maioria, infelizmente, não teve ou ainda não teve sequer a oportunidade de fazer um estágio que vai mostrar o dia a dia da execução. E como é que se dá na prática a busca do patrimônio desse executado? Quais são os meios que a justiça utiliza para essa busca? O que é que o exequente pode fazer? Será que deve esperar 100% a atuação da justiça? Ou esse exequente, de modo diligente, ele pode fazer alguma diligência para tentar a efetivação do seu crédito? É isso que a gente vai ver no curso do nosso semestre. Outro motivo, meus amigos, para a gente estudar a execução é que no curso dos anos as relações mudaram muito. Vocês estão vendo aqui a nossa relação. Antes era aquela relação estritamente presencial, eu certamente iria ficar falando para vocês, vocês iriam ficar escutando. Agora nós utilizamos os recursos tecnológicos. E aqui no processo de execução, também a tecnologia está fortemente presente. Advogado que fica simplesmente preso às formas tradicionais de busca patrimonial do executado, acredite, está ultrapassado, é um dinossauro, porque nós temos novidades em relação à realização dos negócios jurídicos. Eu acredito que ninguém ouviu falar aqui de uma fintech. O que é uma fintech? São aquelas empresas digitais que basicamente atuam como se fossem instituições financeiras. Vou dar um exemplo. A Uber, o iFood, e essas empresas de plataforma que vocês utilizam constantemente no dia a dia de vocês. São típicos exemplos de fintechs. Nós temos a questão do novo Bacenjude, que já está um projeto em tramitação. Inclusive, vai haver uma adaptação na forma de se buscar patrimônio, sendo que as fintechs é uma novidade e o Bacenjude teve que se adequar a essa novidade diante das plataformas de serviços digitais na busca de bens patrimoniais. E, muitas vezes, pasmem, o ganho do advogado está atrelado ao sucesso do cliente. Se o cliente ganha, o advogado ganha. Agora, se o cliente perde, o advogado perde. Então, muitas vezes, é mesmo uma questão de sobrevivência do próprio profissional. Então, sejam diligentes nas futuras execuções de vocês. Muitas vezes, algumas pessoas consideram que aquele crédito já estava perdido. Poxa, não tem mais como fazer. Gente, isso é mito. Sempre existe algo a ser feito em relação à busca de crédito, notadamente aqueles que já tinham sido considerados como perdidos. Pasme, o executado sempre vai tentar burlar o sistema, sempre vai tentar frustrar o cumprimento da obrigação. E acredite, ele vai utilizar de métodos vis, ardilosos, muitas vezes vai incorrer em práticas inescrupulosas, a decorrência de fraude contra credores ou ainda mesmo de fraude à execução. Vai desafiar o Poder Judiciário para não pagar o exequente. Só não vai ter jeito mesmo caso tenha sido decretada a falência, no caso de uma pessoa jurídica, ou for decretada a insolvência civil. Aí, nesse caso, não tem de onde tirar patrimônio. Para essas duas situações, enquanto der para ir buscar patrimônio, ir atrás, e um bom advogado souber buscar esse patrimônio, é possível, sim, recuperar o crédito. E, meus amigos, eu me incluo no meio. Nós, enquanto estudantes e futuros profissionais do direito, certamente na nossa trajetória acadêmica ou mesmo profissional, iremos encontrar juízes e tribunais com aquele pensamento totalmente retrógrado. Iremos levar muitos nãos do Poder Judiciário, mas só que nós, enquanto estudantes, enquanto profissionais, futuros advogados, somos responsáveis pela mudança da jurisprudência e, basicamente,
estamos na luta, na busca da justiça efetiva. E, para finalizar aqui a minha fala inicial, a gente convida vocês a fazer uma reflexão, dizendo o seguinte: uma execução inefetiva é o mesmo que deixar um direito violado sem reparação, servindo muitas vezes como uma espécie de autorização à violação de direitos. Ou seja, o réu faz uma dívida, não paga e vai ficar por isso mesmo, nada disso. É muito importante, enquanto estudantes, debatermos, discutirmos mecanismos, práticas para assegurar a efetividade na satisfação do crédito. Até porque isso está inerente ao nosso direito. E isso está ligado à questão da eticidade. Assim, a efetividade da execução é uma condição sine qua non para o funcionamento do ordenamento jurídico e para a manutenção do próprio Estado democrático de direito. Então, meus amigos, é isso que eu trago aqui para vocês a título inicial, referente à nossa disciplina relacionada ao estudo do processo de execução. Contem comigo no decorrer desse semestre. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo através do WhatsApp ou mesmo através de um torpedo. Infelizmente, não me foi concedido acesso à plataforma AVA, mas certamente procurarei manter um contato com vocês. E em relação ao compartilhamento de materiais, eu já tenho uma atitude proativa de criar uma plataforma chamada Google Drive, e é lá que eu irei compartilhar os materiais que serão produzidos no curso da nossa monitoria. Então é isso. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Processo Civil 2, Execução, e será uma grande satisfação tê-los vocês aqui conosco.